So, thanks a lot. Muito obrigada. I have missed you, yeah. Já senti a sua falta. Well, we are in this session, Bom, we will estamos be nesta discussing sessão the e vamos future debater o futuro of science da in terms ciência of em termos funding, de financiamento, of institutional diversity diversidade and institucional of strategic e goals. metas And we have estratégicas. here a Temos very aqui important and knowledgeable panel painel muito importante e from cheio de Portugal, from especialistas de Egypt, Portugal, and do from the Egito JRC, the Joint Research Center. e do Joint We Research had already Center. the opportunity of Tivemos hearing, também a oportunidade já de ouvir your presentation in the morning about a sua the apresentação GRC, esta manhã, but now I am going mas to agora ask you your vou-lhe opinion pedir about a sua some opinião other things. sobre outras questões. And I will, if you agree, Se we will concordarem. just. I have nothing to say. Bom, Of everything na verdade, não tenho nada a I said dizer. it this morning. Tudo o que eu tinha a dizer já Of course, disse I esta will manhã. comment on Vou the interactions with comentar, my claro, colleagues here in the panel, todas as whom I interações thank entre os very meus much colegas for aqui no being painel, a quem here. eu agradeço por participarem. And I will do a first round Vou of questions to primeiro lançar everyone, uma primeira roda de perguntas, then a second one, depois uma and of segunda, course I hope e, that claro, we will have espero the também possibilities, que if time depois allows, tenham to a have one or two or possibilidade de three terem questions uma from ou duas ou the três public. perguntas do público. Well, the people here As on pessoas this panel are aqui people who do are painel são pessoas familiar que conhecem with, bem with the science system, o with the sistema da funding of ciência, science system, and com o with the strategic financiamento da ciência thinking e about com o pensamento it estratégico at associado various levels. a vários níveis. So my first Portanto, a minha question, primeira and I will pergunta, start here e from vou começar my right, aqui pela is that direita, from your é perspective, da sua perspectiva, ou da vossa and perspectiva your vision from e Egypt. da sua First visão you do will, Egito. in 1 minute, present yourself, please. Eu gostaria que, em primeiro lugar, But durante from 1 your minuto, perspective, fizesse a sua apresentação, and mas de acordo com a sua taking into perspectiva account e the levando em linha present de conta situation, a atual how do you situação, describe como é que the descreve science system o and the sistema role da of ciência e o funding from papel your perspective? do And I will ask financiamento? the same E question o mesmo to pergunta all of you. farei a todos os So your outros. perspective A sua of the present perspectiva situation da atual of situação science da ciência, funding in your, aliás, funding do and system financiamento in your case. da ciência So, e do please. sistema. Thank you very much. Muito obrigada. I'm very happy Na to be here verdade, today, é um prazer and estar I aqui would like to thank convosco you for the kind hoje. Muito invitation. obrigada pelo amável convite. My name is Wala Meu nome é Wala Cheta. Cheta. Sou presidente do Fundo de Desenvolvimento da Tecnologia e da Ciência do Egito. Fazemos o mesmo com o FCT em Portugal. Somos uma organização jovem. Fomos constituídos em 2008 e participamos do Fórum LCTI de 2018 e temos uma lei especial que facilita o financiamento dos projetos de investigação para dar condições. Também permite o trabalho de rede entre as pessoas. Estamos a trabalhar quase sempre com mais de 30 países através de acordos bilaterais. Também fazemos parte da Comissão Europeia, do programa PRIMA, muitas organizações internacionais, com a CF. Temos uma colaboração internacional com muitos países e esperemos que também com o FCT nas próximas semanas. Muito obrigada. Como vê, o financiamento e as agências de financiamento estão a trabalhar de forma semelhante em vários países. Agora pergunto ao David, de acordo com a sua perspectiva, como é que, até que ponto é importante o financiamento para o desenvolvimento da ciência? Já nos mostrou esta manhã que conhece muito bem o sistema português. Portanto, isto visto a partir desta perspectiva do GRC, é importante o financiamento
público e privado para o desenvolvimento da ciência. Thank you very much. Muito obrigada. As I said this morning, Como I'm eu já not referi from esta the manhã, research eu não funding sou part of the ou não commission, faço so parte da comissão don't que have lida any com o money to give out, fundo and also de it's investigação. not perhaps Eu não my tenho area of dinheiro para dar, não é a expertise, minha so I'm área going to da be more questions especialidade. and answers Eu here. So estou aqui mais para the perguntas e questions and respostas. challenges we see, As questões is, e os desafios que nós how enfrentamos can the science é como é funding que system in many member states, a ciência be em muitos improved Estados to encourage, I pode think, incentivar three things that três we look coisas. for. The first thing A is primeira interdisciplinary work, é o trabalho which at the interdisciplinar, moment looks que neste challenging. momento parece It muito looks like something that desafiador, everyone thinks is important. parece que é algo que toda a Certainly, gente if considera science is to importante. be useful for Se policymaking, a it ciência é is útil indispensable, para as os we saw in políticos, já COVID. vimos We que é needed indispensável, natural como scientists vimos and durante a epidemiologists and virologists pandemia to work with behavioral scientists Covid-19, como and other vimos experts. junto aos virologistas e outros Question I always especialistas. have when faced with science funding Outra is questão where are the é a rewards and seguinte: onde é incentives for scientists who como é want que to os devote robôs, some of their work to achieving policy como é que podem ser impact? utilizados Is this no sufficiently desenvolvimento recognized within the dos science programas funding de system so ciência? that projects which Será have que os projetos que têm caminho will claro be given the time and vão resources to ter spend tempo on e achieving recursos the impact that I think is para conseguirem o impacto que absolutely pretendem? crucial. Isso é extremamente And last but crucial. not least, E para terminar, não we think menos it's importante, important, pensamos que é not only for the sake importante of the research não itself, só but for pela impact, investigação, mas pelo that impacto, there is que exista possibility, a possibilidade for scientists to dos discuss their cientistas work and the discutirem o choice seu of research trabalho questions with citizens, which does also take com os time and cidadãos, money. o que requer tempo Is e dinheiro. the scientific Será funding que o mechanism mecanismo de financiamento recognizing and rewarding reconhece scientists who e take the time and recompensa trouble os to cientistas consult que with gastam citizens, tempo about a their fazer research consultas questions? com os cidadãos Clearly there sobre are as some good things suas going questões on de in the European investigação. Union, of Claro which que há the muito missions is feito na União perhaps Europeia the preeminent e há example muitos of a exemplos funding scheme which de is trying to look financiamentos more que deeply estão at a societal tentar impact and include analisar within policy com mais impact. profundidade o But impacto, also has been mas interesting. também We have done a lot of work supporting fizemos our colleagues muito in trabalho research que apoia os nossos to colegas bring na investigação citizens para into the process trazer os of cidadãos defining the ao missions. projeto. So I think that Portanto, offers something eu of a penso que glimpse isto nos of dá the uma future ideia and some sobre o initial futuro answers e to sobre the as questions that I questões, pose about às any funding perguntas, mechanism. ou seja, as respostas às perguntas que eu levantei. tackled two very Sim, important aspects. tocou One, em of vários course, aspectos is importantes. Um interdisciplinarity deles, or multidisciplinarity. We a always equipa say that it is multidisciplinar. needed, that Dizemos we should sempre que é develop necessário que it, nós devemos enforce desenvolvê-la it, and e in colocá-la em some prática. way E we are de not alguma achieving forma it. não estamos a fazê-lo, And não estamos a people conseguir. feel a bit As pessoas distressed sentem-se when um trying pouco to apply tristes quando têm que aplicar multiple, scientific areas áreas within one científicas instrument, for múltiplas instance. só com um That's true. instrumento. So we have Isso é a verdade. lot of Portanto, work temos to do muito on trabalho a that. fazer sobre isto. You also referred, Também and this referiu, is extremely important, e isto é so extremamente importante, participation a of the participação society da and sociedade various stakeholders, e but dos also the várias partes society in interessadas general. e também da sociedade em And geral. this is also, Trata-se também an issue de uma that questão we are maybe not que tackling, nós, se calhar, não so well, namely estamos the funding a lidar agencies, tão bem, pelo menos por parte das agências de financiamento, sobretudo as portuguesas. Qual é a sua opinião, João Rocha? João Rocha é um professor universitário e é agora o coordenador do Conselho dos Laboratórios Associados. One Piece, uma entidade ou um grupo de entidades que nós temos no nosso sistema científico e nós criámos-lo para ser um parceiro estruturado que lida com a contribuição para as políticas em ciência e tecnologia. João, qual é o seu ponto de vista em relação a estes aspectos? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A ciência em Portugal assistiu a um crescimento muito grande. Hoje em dia podemos competir com todos os nossos colegas na Europa e no resto do mundo, mas a sustentabilidade
qualidade do sistema também depende muito do financiamento. E estamos a gastar 3 vezes mais por cidadão do que a média da União Europeia, ou dos países da União Europeia. É um problema em muitas áreas. Nós temos problemas com a consolidação das carreiras científicas, temos muitos investigadores que vão ver os seus contratos terminados daqui a 2, 3 anos. Precisamos de dinheiro para renovar. Também ao nível das infraestruturas, a falta de equipamento. E essa situação tornou-se como um fator que não nos permite ser tão competitivos, porque há programas, temos poucos programas em Portugal que exigem equipamento novo. Também há problemas com projetos, taxas de sucesso dos projetos em Portugal está relacionado com o progresso da investigação e do desenvolvimento. Isto só para enumerar alguns dos problemas, mas há uma questão de financiamento que deve ser abordada. O governo português gasta cerca de 0,8% do PIB por ano e 1,6% provém do setor privado, e este é um problema. Esperamos que com este novo programa de resiliência, que o dinheiro que vem da Europa possa também ajudar a que a comunidade científica possa progredir. Mas há que sim, claro, problema de financiamento e de dinheiro, mas há também muitas outras coisas que podem ser feitas com o mesmo montante, ou seja, podemos definir melhor as nossas prioridades, podemos também estabelecer melhor as nossas estratégias para estabelecer estas prioridades. Devemos ter uma avaliação robusta de tudo. Temos a avaliação da investigação, das instituições de investigação, que por sinal precisam de mais dinheiro. Mas, na verdade, também precisamos de gastar um pouco mais com o FCT, porque eu penso que porque está-se a gastar pouco dinheiro, isso significa que alguns problemas surgem na organização. Eu, pelo menos, eu estaria disposto a gastar mais um pouco na FCP em Portugal para, talvez, permitir que todas as pessoas que trabalham lá pudessem prestar um melhor serviço, porque neste momento estão a ter este problema. Bom, fico por aqui nesta primeira ronda. Muito bem. Deu bastante importância à questão do financiamento. Claro, é importante. Mas agora gostaria de perguntar o seguinte. Referiu que uma pessoa deveria fazer ou estabelecer melhor as prioridades estratégicas do fundo ou do financiamento. O financiamento estatal depende do nosso Ministro das Finanças, do nosso Orçamento de Estado. Portanto, para a ciência é o que é. Mas, hoje em dia, temos o FCT como são determinados euros que nós recebemos do Orçamento de Estado para os FCTs. Não existe uma taxa de insucesso na aplicação do fundo. Podemos gastar tudo e podemos também dar mais se nos permitissem. Também temos o público e vocês sabem bem que nós temos mais ou menos 20% do nosso financiamento, do nosso fundo, mais ou menos 20% do nosso fundo vai para a contratação de investigadores, 20% para bolsas de doutoramento, 20% para o financiamento de projetos, 20% vai para o fundo das instituições, para o financiamento das instituições e o resto para cooperação internacional e questões
além fronteira, onde vamos cortar. Eu nem disse que devemos fazer algum corte. Agora, o que eu disse foi que o Estado português está a gastar 1/3 menos do que a média dos países da União Europeia desde 2010. Por exemplo, a Grécia aumentou. Não é um problema de financiamento ou de prioridades. A Grécia aumentou, por exemplo. Eu não estou a dizer que devemos cortar. Não, este é o dinheiro que nós temos e eu não penso que os valores estejam incorretos. Nós precisamos de fazer estes financiamentos, mas não podemos fazer ou ter taxas de sucesso com estes valores. Não podemos também atirar os projetos para o ar e ver quais são os que caem em cima da mesa. Eu sei que menos de 20% ou 15% é muito difícil. Claro que também precisamos de ter carreiras para os nossos cientistas e instituições fortes. E para isso têm que ter verbas suficientes para patrocinarem laboratórios, equipamento, etc. Portanto, eu não estou a dizer que precisamos de fazer uma diferente distribuição. Eu concordo que devemos debater esta questão. O Conselho dos Laboratórios não estão agora a elaborar ou organizar grupos para discutir este tema, mas a questão inicial estava no financiamento. Portanto, eu tenho dúvidas de que se quisermos ser sustentáveis e se quisermos, por exemplo, fazer aliás, temos que investir melhor em ciência, ou mais em ciência. Por isso é que eu falei da média europeia. É por isso que estamos abaixo da média europeia. Eu não estou a dizer que estamos acima da média. O que eu estou a dizer é que estamos 3 vezes abaixo da média europeia. Temos a meta de atingir até 2030, obter 3% em média do PIB, investir ou atribuir esta percentagem do PIB à investigação. Também sabendo, e isso foi referido pelo nosso governo, que a maioria deste aumento, que é um aumento extraordinário e bastante ambicioso, este aumento deve vir, em primeiro lugar, do setor primário. É de facto um desafio para o setor privado, não primário, privado, para as unidades de investigação. Elas têm que trabalhar mais, de uma forma mais estreita com o setor privado. Vamos agora ouvir a opinião de outro tipo de organização, a nossa Academia das Ciências, José Luís Cardoso. Por favor, quais são as suas opiniões sobre isto? Sim, muito obrigada. Muito obrigada por este convite para pertencer a este painel. De facto, eu tenho 2 cargos e eu estou no Instituto de Ciências Sociais, na Universidade de Lisboa, mas também sou presidente da Academia de Lisboa de Ciências. Quando vi o tema desta mesa redonda, pensei que havia muitos temas em debate: ciência futura e diversidade institucional, financiamento e objetivos institucionais. Financiamento é o assunto para o qual eu estou menos preparado, mas começaria por ele, porque admito que numa segunda fase de perguntas gostaria de explorar o papel das academias na conceptualização de políticas científicas e o papel de que deveriam desempenhar para permitir os decisores políticos que tomem decisões baseadas em ciência. É este o papel que acredito que pertence às academias e que deveria ser assumido de forma mais clara e efetiva. 2 temas que gostaria de abordar. Em primeiro lugar, a necessidade de uma melhor coordenação entre os programas de financiamento nacional e os programas de financiamento europeu. Especialmente no nosso caso, na Europa,
A Helena falou, por exemplo, neste percurso muito otimista até 2030 de atingir uma percentagem do PIB muito elevada dedicada à investigação e desenvolvimento. É preciso um planeamento muito claro, incentivos corretos para atingir essa meta em 2030. E aquilo que pretendo dizer é que em países como Portugal, o fosso entre países como Portugal, que pertencem a países que não estão no topo do desempenho, significa que existe um risco de divergência, de estar também a ficar para último, se os incentivos apropriados não estiverem a ser utilizados. Quando analisamos as condições e que são necessárias à investigação, vemos que os recursos são escassos, que a adaptabilidade dos sistemas administrativos e o fardo administrativo também é muito pesado em termos de processos que são requeridos para ir ao encontro dos requisitos de concorrer à maior parte dos programas de financiamento europeu. Esta é uma barreira em Portugal e explica também a razão pela qual a maior parte dos programas europeus, a taxa de participação de entidades portuguesas de investigação e desenvolvimento não seja muito elevada, tão elevada quanto deveria ser. Este é um dos principais pontos que deveríamos abordar. É esta a verdadeira diferença que existe e também de que forma é que o sistema nacional deveria ser preparado não apenas para pôr dinheiro nas unidades de investigação, mas para criar condições para que estas possam ir ao encontro dessas metas e objetivos e atingir esses objetivos. Este é um dos problemas. Outro problema que alguém referiu aqui por alto é o facto de que muitas vezes analisamos o financiamento numa perspectiva de impacto expectável de investigação, de pesquisa, em termos de benefícios económicos, sociais, tecnológicos, mas também em termos de desenvolvimentos científicos fundamentais. Parece-me que seria um princípio errado basear o financiamento apenas nos impactos desejados e se não medirmos esses impactos de uma forma clara. O desenvolvimento de ciência fundamental e ciência movida pela curiosidade e não apenas uma ciência virada para produzir esse tipo de impactos. Portanto, esta é a minha resposta às suas perguntas em termos da necessidade de uma colaboração mais aprofundada. A diferença de programas europeus e programas nacionais. E o outro ponto é que o financiamento não deveria constituir um resultado, uma meta a atingir, um resultado a atingir ou a ser medido, mas que não necessariamente apenas ciência aplicada, mas também ciência fundamental. Isto aplica-se também às ciências humanas e sociais, não apenas às ciências exatas. Muitas vezes nas ciências sociais é muito difícil e complicado medir os impactos, se tivermos em consideração o universo imenso de criação de conhecimento nas ciências sociais e humanísticas, e os impactos podem originar um processo de desvalorização desta área de conhecimento na ciência futura. Sim, tem toda a razão em dois aspectos que referiu. O primeiro é que, de facto, precisamos de todos os tipos e todos os níveis de ciência fundamental e ciência aplicada, todos os TRLs que
perpassem toda a ciência. Um sistema será pobre se apenas se focar em ciência muito focada, porque são objetivos de curto prazo. O outro aspecto é que é necessário não apenas esta investigação fundamental, mas também diferentes áreas de investigação, por exemplo, ciências humanísticas e sociais, aumentando o papel destas ciências e a dificuldade de medição. E parece-me que avaliar é mais pertinente do que medir os impactos. É aquilo que temos vindo a fazer na ciência. Como avaliar? Claro que alguns projetos, isto seria fácil, por exemplo, desenvolver um projeto, um produto, é fácil fazê-lo, avaliar o sucesso ou não, mas noutros aspectos não é assim tão fácil. A questão da avaliação de impactos é fulcral no nosso sistema. Permitam-me agora que me dirija a Ângela, provém do Sistema de Educação Superior, do Politécnico. Os institutos politécnicos têm realizado um trabalho extraordinário nos últimos anos de desenvolvimento, não apenas na componente pedagógica, mas também no desenvolvimento de investigação, colocando dentro desse sistema centros de investigação, em alguns deles têm excelentes notas da sua parte, dos seus setores, dos politécnicos. Como é que vê o desenvolvimento da ciência? A Ângela vai falar em português, não tem problema com isso. So, thank you for the invitation. I speak in Obrigada pelo convite, vou falar português. Para os politécnicos e o ensino superior em Portugal é um ensino binário. Sendo um ensino superior binário, temos efetivamente esta vertente e os politécnicos têm uma vertente muito de ciência aplicada, não é? E, portanto, sendo uma área fundamental, é uma área muito ligada à região, ao desenvolvimento. E hoje a região não é o local, não é só o regional local, e, portanto, os politécnicos têm vindo a desenvolver uma área muito grande ao nível daquilo que é a investigação. Nos últimos anos, a Helena referiu isso, temos nos afirmado pela investigação e pela constituição de centros que têm vindo a ter resultados de excelência, sempre muito ligados àquilo que é o desenvolvimento e multidisciplinar. Portanto, são centros que, efetivamente, ao nível do desenvolvimento e da investigação, aquilo que nós necessitamos é de uma multidisciplinaridade e temos vindo a desenvolver em diferentes áreas, desde a área da sociologia, dentro das áreas das ciências sociais, muito virado também para a ciência cidadã, mas muito ligada também a tudo o que é o desenvolvimento sustentável do país e da Europa e do mundo. Portanto, temos vindo aqui a desenvolver diferentes esforços e aquilo que o Politécnico e que o ensino superior no seu todo, não apenas o ensino superior politécnico, até porque o ensino superior politécnico em muitas áreas também está interligado com o ensino universitário e, portanto, é nessa convergência e nessas sinergias que temos vindo aqui a desenvolver aquilo que é o nosso know-how. Portanto, respondendo aquilo que entendo que é o desenvolvimento da ciência e da ciência muito ligada à ciência cidadã, à ciência para a resposta a uma necessidade local, regional, mundial, tem vindo a ser desenvolvido com os nossos investigadores, com tudo aquilo que é a articulação com projetos multidisciplinares e interdisciplinares. Penso que é por aí que vamos conseguindo afirmar a nossa investigação a nível do país. Sabe que eu venho da sessão anterior a esta. Era uma sessão dedicada à colaboração entre a FCT e a Fundação La Caixa, que se dedica a promover, entre outras coisas, a promover projetos no âmbito de um programa chamado Promove,
que têm a ver com o desenvolvimento de regiões mais periféricas, regiões do interior, e procurando desenvolver as capacidades desses territórios, os recursos desses territórios, a qualificação das pessoas, sempre muito centrado nas pessoas e nos recursos. E o que se verifica nesses projetos e nas candidaturas a projetos e nos projetos ganhadores é que a intervenção dos institutos politécnicos é muito grande. De facto, eles estão mais próximos da realidade do território? Eu não sei se estão mais próximos da realidade. É efetivamente aquilo que nos caracteriza, é uma vertente muito importante do ensino superior politécnico e é esta ligação à região. Eu não sei se podemos dizer que eles estão efetivamente muito próximos. Os nossos stakeholders, os stakeholders do ensino superior, têm que ser cada vez mais os stakeholders da região e aquilo que nos aproxima e que nos faz desenvolver e que nos faz olhar para o futuro. Há pouquinho falava-se aqui da ciência cidadã, que é fundamental. E, portanto, a ciência cidadã tem que estar a todos os níveis, não é apenas na ciência aplicada, mas tem que ser uma resposta àquilo que são as necessidades hoje do local. E, portanto, aquilo que me parece é que, efetivamente, os politécnicos têm dado um salto muito grande, mas eu não gostava que os politécnicos ficassem ligados apenas àquilo que é o desenvolvimento local ou o desenvolvimento regional. É uma vertente fundamental, porque para o desenvolvimento global nós precisamos do desenvolvimento regional. A nível até do interior, nós temos projetos que são projetos muito importantes e que, efetivamente, os politécnicos se têm afirmado nas diferentes geografias como promotores do desenvolvimento local e do desenvolvimento daquela população. Não apenas na qualificação, a qualificação é muito importante, mas o desenvolvimento da região ao nível daquilo que é a ciência e da ciência fundamental, também em algumas áreas, tem sido muito importante. Tem toda a razão. So maybe we can ask between the first and second round, ask the audience if they have any ou comments or perguntar à any audiência questions that se you tem would like comentários to ou be perguntas. discussed by the panel. Probably someone has to bring you a microphone. If not, come here and I will give Se you não one. tiverem microfone, podem vir aqui à frente, que eu disponibilizo o meu microfone. Yes, hello. Thank you very much. Olá, for muito your obrigada contributions. pelas I'm Teresa vossas Pinto Correia, and I'm contribuições. co-commissioner of Sou this event. a Teresa And, Pinto thank you for Correia, your very interesting point da of view. comissária deste evento. Tenho uma pergunta referring to what David que se mentioned, refere which has àquilo to do que foi with dito the pelo linkage to Sr. David, policy, and que é a because ligação à policy is part of política. A the política faz funding, parte or from policy can come part of the funding of research. do That's how I financiamento see da it. investigação, pelo menos é But assim que eu it's the vejo. question of Mas é uma researchers being questão awarded dos for what investigadores they do in receberem regard to por policy. aquilo So if que you want estão to a have fazer. better linkages, Se nós that temos will ou make queremos science ter more melhores meaningful in ligações, terms of então society, and that would maybe bring more funding to seria science. preciso But this is investir one mais flow, fundos na and the other ciência. flow is the flow of Mas normally também how researchers are temos awarded a for their forma work, which is the paper. como os investigadores são The question is recompensados whether pelo seu you, trabalho. David, or someone else Não in sei the se round o table David e as has outras pessoas no suggestions to painel how we têm can algumas change sugestões this system of de how como researchers mudarmos are ou como é que awarded, podemos how it's mudar a forma recognized as como work. So if we want to os have, investigadores são recompensados if pelo it's seu trabalho. possible that we have Seria funding possível based more on termos impact than on financiamento publications, baseado and how mais this no can be impacto do que nas publicações e como é que isto poderia ser feito. So, okay. Thank you, Muito Teresa, obrigada, for your Teresa, question. You are pela totally pergunta. right. Tem toda a razão. So, how to, because the question goes Porque a pergunta goes deeply. So é bastante how, profunda.
how shall we fund? Como é que nós Shall we devemos fund based financiar? on Com the base ideas put nas forward, ideias or apresentadas shall we fund on ou the ideas, of course, but also não só nas ideias, on mas the também impact no and the impacto results that e nos previous resultados ideas que had. as anteriores That's ideias certainly tiveram? a good question. É com certeza uma boa pergunta. So let's continue. Vamos, portanto, continuar. And I would like to Gostaria have your views de ter as vossas on opiniões something that sobre algo that preoccupies me. que me preocupa. And I'll tell you right away. Of course, the Portuguese system, Claro que o sistema português science system increased very much. da We ciência had tem aumentado. these last 25 years, they were Tivemos incredible years 25 anos of que foram constant anos growth, incríveis in de crescimento quantity, in constante, quality, in every tanto em indicator. qualidade So como we em can quantidade, consider, isto for instance, também nos mais number of variados PhDs indicadores, or number números of, relacionados com o PIB, of publications or publicações. whatever. So it increases. Temos aumentado. Tem sido uma alegria durante os anos de crise económica vermos que os indicadores que estavam a subir, os indicadores estiveram sempre a subir e isso foi sempre visto com muito entusiasmo. Isto teve a ver com esta ideia do financiamento apresentada pelo ministro José Mariano Gago. Temos também unidades de investigação informais e também os cientistas. A maioria deles estavam inseridos no sistema superior de educação, mas dedicaram muito esforço e trabalho à investigação. O financiamento foi feito, sobretudo, através da atribuição de bolsas, que na altura era uma forma fácil de incentivar as pessoas a trabalhar em investigação e projetos. Agora, temos um sistema em Portugal com 312 unidades de investigação. A minha pergunta, comparado com o Egito, é demasiado? 312 unidades de investigação, para além das outras entidades do sistema, como os laboratórios nacionais ou laboratórios colaborativos. É muito, é demasiado, ou devemos focar de uma forma estratégica os nossos esforços no sentido de termos unidades mais concentradas ou não? Ou devemos continuar com esta ideia vertical, informal e às vezes nem sempre bem estruturada? Porque a minha questão é a seguinte: qual é a estrutura que um país que já atingiu bons níveis de desempenho científico, o que é que este país deve fazer em termos de sistema? Onde se deve focar? Não estou a falar só de financiamento. O financiamento é o que é. Recebemos aquilo que podemos. Mas em relação à estrutura, como é que nós devemos funcionar? A minha pergunta, e claro que em comparação com o Egito, vocês têm outra realidade, com certeza. Vocês têm com certeza ideias muito valiosas para nós. Nós acreditamos, na verdade, que o financiamento deve cobrir todo o ciclo de inovação. Isto para a ciência é muito importante. Estou-vos a contar a história do lítio, em que descobriram que carregava bastante energia, mas a aplicação, toda esta revolução a evolução dos dispositivos
aconteceu devido a esta descoberta. But they are not convincing. Mas as pessoas não estão convencidas. Do we need to Será que stay to precisamos wait de 20 or esperar 30 20 ou years 30 just to get the anos outputs? para recebermos now os nossos we have resultados? many Agora nós ecosystems. temos muitos One is- ecossistemas. the Portugal one we have learned from the minister. You are applying the Aprendemos one com o who ministro is, português. came from Germany and other European Também countries. aprendemos com outros It's very países, important com a to have an Alemanha. ecosystem. Portanto, é muito importante termos as um a funding ecossistema. agency, E a agência de design our financiamento program very deve carefully conceber o seu programa for the muito basic science is cuidadosamente very important. porque a ciência é muito The importante. easiest way É a to- forma to mais spend money fácil is giving de a gastar scholarship dinheiro é or atribuir PhD, bolsas but most important thing ou is how to através, design financiá-las através do a PIB. program Mas como é que devemos that conceber um have, programa goals, que that have tem a target, metas and e then objetivos? different programs in different E depois existem vários programas em várias diferentes áreas em ciência e inovação. Como é que podemos apoiar, encurtar o tempo entre a inovação da ciência aplicada e as startups? Muitas vezes estão a utilizar tecnologia desenvolvida pelos nossos investigadores. Isto é muito importante. Temos que considerar este equilíbrio, porque é importante. Depois precisamos de trabalhar em conjunto. Na verdade, o mercado internacional é muito aberto. Quando nós dizemos que precisamos de financiar os cientistas ao Egito para realizarem algo importante e financiam outro grupo para desenvolverem um produto e depois olham para o mercado, nós precisamos de aplicar um sistema de inovação aberto. Temos que ter startups a trabalhar com o mercado global e a colaborar. A colaboração é muito importante para nós, uma vez que as agências têm que trabalhar em rede para apoiar os nossos investigadores e jovens investigadores, para mostrarem que a ciência e a tecnologia com base na ciência e seus produtos, e é importante que saibam que os cientistas podem desenvolver algo útil para eles. Antes de vir, estive com o professor Ramos no Parlamento. A questão é como é que nós vamos dizer aos contribuintes que todos estes fundos que vão ser aplicados em ciência e tecnologia são importantes. E como é que vamos explicar que os beneficia? Temos que lutar no sentido de os fazer entender que temos que pensar no futuro e não pensar só em curtas histórias. Estou totalmente de acordo consigo. É um ponto controverso, mas temos que todos nos esforçar. Na sessão prévia, falámos sobre como comunicar a ciência. Também temos que saber comunicar que a ciência é importante. Thank you. Muito obrigada. Communicating is very important and interaction with society. In fact, we are using Sim, a comunicação é importante, assim como a interação com a sociedade. Nós estamos a usar dinheiro público, dinheiro dos contribuintes e, portanto, devemos ser responsabilizados e devemos comunicar de forma clara de que forma utilizamos estes fundos públicos. Deixe-me colocar uma pergunta muito prática, por exemplo, relativamente na atribuição de bolsas a jovens investigadores. Onde é que eles se encaixam posteriormente? Onde é que eles se encaixam no sistema? Eles conseguem obter empregos de forma permanente? Eles vão para a indústria ou continuam na academia, no setor de investigação? Bom, deixe-me falar então um pouco acerca disso. Os bons saem do Egito. Portanto, temos um sistema de fuga de cérebros. Isto é algo que nos preocupa. Estamos a trabalhar com a academia e com o programa de reintegração. Estamos a tentar atraí-los
E os have a very países competitive industrializados e incentives desenvolvidos for them. têm incentivos muito We need to competitivos. localize Precisamos technology in de localizar a give them the tecnologia no opportunity Egito, to dar-lhes a work in oportunidade para que trabalhem no Egito. And this part is very risky. Esta parte é muito arriscada, que o setor privado invista nisto. Estamos a trabalhar em conjunto com a academia, com o setor científico e centros científicos para conseguir atrair investigadores egípcios que se encontrem fora do país. Quando existe essa atribuição de bolsas para mestrado e doutoramento, são atribuídas por um período curto, por exemplo, 3 anos ou 5 anos a seguir. Grande parte destes investigadores trabalham nas indústrias nacionais ou no governo. Nos últimos 2 anos, abrimos mais de 15 universidades novas. Muitos destes estudantes que beneficiam destas bolsas vão para essas universidades. É importante que haja um sistema que atraia pessoas, que localize tecnologia, que dê oportunidades de trabalho. Sim, isso é muito importante, é um fator muito importante. Aqui em Portugal, claro que ainda tem um sistema de ensino superior em expansão. Nós não temos isso. Nós estamos mais ou menos estáveis nesse respeito, o que significa que a formação avançada que damos em termos de doutoramento deverá ser útil profissionalmente em todos os níveis, academicamente, mas também para a sociedade, para a administração pública, para as indústrias, etc. Considerando que um doutoramento hoje em dia é uma licenciatura avançada que dá mais qualificações que podem ser aplicadas em todo o lado para o benefício da sociedade. É este o nosso objetivo avançado, estratégico, que o desenvolvimento destas nossas novas competências que sejam devolvidas à sociedade para benefício de todos. Não é fácil. Sim, mas vocês também têm uma oportunidade de expandir o vosso sistema. Vocês têm um ramo da Universidade Nova no Egito e que tem a capacidade de receber fundos da FCT, a globalização da educação e do ensino superior são um objetivo importante, porque tem um sistema estável, têm boas universidades que se encontram bem posicionadas nos rankings internacionais. Portanto, parece-me que Portugal dispõe aqui de uma oportunidade. Sim, nós certamente estamos a considerar e globalizar-nos seria uma opção estratégica. Obrigada. David, o que é que acha? Gostaria de voltar à pergunta da Teresa. Eu penso que essa pergunta estava dirigida a mim e eu espero que haja possibilidades não apenas para a ciência que seja financiada, movida pela curiosidade, mas também para que possamos usar melhor o setor científico para responder às perguntas. Os decisores políticos geralmente pensam mais nessas questões a curto prazo. Existem exemplos interessantes, por exemplo, da Finlândia, em que todos os anos o primeiro-ministro publica, por exemplo, uma lista de áreas prioritárias e convida os cidadãos para que se dediquem a ela cientificamente. E eu penso que a ciência também pode ajudar a formular melhores perguntas e é aí que o papel que a investigação movida pela curiosidade pode entrar. É interessante aquilo que fazem na Finlândia e seria também interessante olhar com mais atenção para esses exemplos. Uma das frustrações, no entanto, que os finlandeses encontram é que a maior parte dos candidatos não eram cientistas, eram gestores, consultores,
investigadores e, portanto, se forem por esse lado, como é que é possível convencer investigadores a concorrer a estas formas de financiamento que sejam úteis, então, para resolver questões de mais longo prazo? Relativamente às perguntas, o número certo é 312 e eu, para responder a algo que devemos pensar, é preciso encontrar um equilíbrio entre as abordagens de cima para baixo e baixo para cima. É certamente as áreas de cima para baixo em que as novas áreas virão. É importante também perseguir essa via, mas por outro lado é claro que qualquer país no mundo, nem todos, não é possível fazer tudo, é importante estabelecer, os países estabelecerem prioridades. Há uma problemática que também me preocupa, alguns cientistas na minha organização falam nisso. Por exemplo, aprofundar áreas específicas é muito interessante. Isso é conhecimento geral. Podemos acabar com um sistema muito fragmentado. Não sei se 312 equivale a uma fragmentação ou não, mas o facto é que se pode tornar mais difícil para os cientistas fazerem um trabalho interdisciplinar. Por exemplo, na minha organização temos um projeto em mãos neste momento e o foco que escolhemos foi um bocadinho demasiado de baixo para cima e deveremos então, por exemplo, em vez de 400 projetos, passar para 100 projetos, tornar as coisas mais coesas com a intenção explícita de sermos mais multidisciplinares e colaborarmos de forma interdisciplinar. Mas razões também mais fundamentais, porque é aí em que poderemos gerar mais impactos de políticas. Não é instintivo para os cientistas quererem fazer isto. Geralmente eles preferem aprofundar com os seus colegas no seu campo, mas é necessário que haja no sistema os incentivos para trabalhar com pessoas que não se assemelham a eles próprios. Sim, sim, tem razão. E é difícil fazê-lo, claro. Talvez se queira seguir então uma abordagem passo a passo, talvez seja mais apropriada não mudar tudo da noite para o dia, mas avançar passo a passo e experimentar e ir avaliando o sistema enquanto se faz isso. Parece-me também importante. João, o que é que lhe parece? Temos que ter um equilíbrio, embora seja difícil, esse equilíbrio tem que ser feito. A situação, na verdade, tem sido feitos esforços para construir a massa crítica. 100 unidades de investigação reúnem-se em só 40 laboratórios associados. Portanto, a massa crítica era ascendente e descendente. Houve uma organização que a comunidade encontrou e achou que era interessante. Na verdade, se queremos motivar as pessoas a construir massa crítica, então temos que ter uma cenoura. E passou de 26 a 40 em menos de um ano, sem nenhuma adição de dinheiro. Eu penso of policy to build critical mass is to get these carrots on. So we're not quite as bad. 100 unidades de investigação estão só inseridas em 40 laboratórios. Portanto, temos outras formas inteligentes de convencer as outras para se envolverem num trabalho de rede, de networking. Temos que apoiar os networking no país. Eu não tenho a certeza se percebi bem o que disse. Está a pensar que das 100 unidades de investigação,
que estão should associados a 40 laboratórios just be deveriam, associate laboratories and no longer be research units. não deveria Because ser feito now porque they are both. And são os the dois. researchers, As they are investigadoras, in both places. eles The same encontram-se person is nos in a mesmos research locais. unit and is in a associate Yes. lab. And maybe also tanto in na a co-lab. unidade associada como no laboratório associado. For certain Sim, para associated laboratories certos like mine, laboratórios associados como o meu, the research units and as associated unidades de laboratory investigação are e os one laboratórios associados a single thing. são uma In única other coisa. cases, we Noutros have casos, consortia, nós temos consórcios Where research em units que as unidades de retain some investigação kind of retêm integrity in uma certa they still have integridade some e, kind of e independence, continuam but a it is ter a very strong alguma networking. independência, mas é um Okay? trabalho So de we rede don't muito need to have forte. only Não temos que ter só crystallized system in one sistema form. cristalizado. So I don't think there is a Eu problem, não but penso what que I exista see problema, is mas o que when eu the vejo research é que units are 100 now unidades de gathering investigação in reúnem-se 40 agora associated em 40 laboratories. And laboratórios if we finance associados. this E effort, se nós we will financiarmos have este esforço, nós only temos 40 big só efforts. 40 grandes And, esforços. critical mass has been built. Foi Now we need to construída a do the massa same, crítica, agora perhaps, temos que fazer o mesmo. not with 200 more, Não but só com with a number 200, of mas others. também com outros. So we can have decrease the system, in fact. Temos we que can have other diminuir o mechanisms of sistema. networking. Temos outros Not necessarily mecanismos just para fazer associated networking, e não laboratories and só research laboratórios de investigação e there are unidades de investigação. lots of different schemes Existem in Europe for networking. muitos Maybe we could have programas ou something like planos that na in Europa Portugal. para fazer networking. Okay. Zé Luís, José Luís, what are your views also quais from são your as suas experience opiniões from the field com of social base sciences, na which is a experiência very que tem valuable insight em in this ciência? discussion? Yes, I think Bom, it's eu quite difficult for penso me que é to muito answer your difícil para question, mim responder à sua pergunta. to know whether 300 Saber of se the research os units is too much or too 312 less. I mean, unidades de it's investigação é difficult demasiado ou não. respond É in difícil a de single dar way, uma and I believe resposta that what has been e said dar-lhe uma about resposta simples, taking into account considerando the need of tanto a a necessidade bottom-up de approach termos to uma science abordagem development, but also to have ascendente a clear e idea também of uma ideia the clara design do of the design do system as a whole. I sistema, think that we need porque eu creio que these kind of two approaches, but de for ter estas instance, duas very simple abordagens indicators we could take com into base nos account in order indicadores to que assess temos if que this is too much or considerar. too less. For instance, what is the Por level exemplo, of qual é o concentration nível de of concentração ERC grants dos, recipients dos the estudantes que Portuguese recebem science and bolsa technology system? no sistema de ciência e tecnologia? Is still very small. Ainda é muito How pequena. many research units are, Quantas unidades de investigação the affiliation of há, ERC grants se a afiliação, recipients? What is the distribution of qual é a Horizon distribuição Europe programs in these dos research units? programas So you europeus need, Horizon? if you get to the Se conclusion that nós there is concluirmos only que a existe few of them unicamente that is able alguns que to são create the capazes de conditions criar as for condições both accommodating tanto para ERC receber grant projects and os the projetos Horizon Europe projects, of course, de the IRC, conclusion will be a that maybe we have too conclusão much. And I talvez would seja agree- que temos I would agree demasiados with this e idea concordo that, com esta ideia, ou to concordaria have, com esta ideia economies of de scale, termos, by se putting tivéssemos together economias de escala que establishing bridges reunissem ou between estabelecessem different, pontes units of the entre system várias would be- unidades do would sistema, perhaps bring some isso advantage poderia to the system. trazer alguma vantagem ao sistema. This will be my Your point is O seu, a very o seu interesting ponto de one. vista é And muito if you interessante. look at Se olhar the atlas of para research o Atlas units that das FCT unidades has de investigação que o prepared FCT recently preparou and is published in our recentemente e site, que está publicado no we nosso will have it site. in paper, but still Nós nowadays temos it's isto em still only papel, digital. mas ainda Maybe next não temos em month we'll have papel. already Só temos isto paper em copy. formato digital. Talvez para o mês We que vem já have done tenhamos in the em first, papel. we describe in this Nós atlas of descrevemos research neste units, we Atlas de described unidades de briefly investigação, described descrevemos every brevemente research unit. todas as unidades de investigação Separated separadas by scientific por area. área But before científica. that, Mas we antes have an disso, introductory chapter tivemos where we capítulo analyze introdutório em que analisamos e compilamos the national system o sistema and nacional also make a e também synthesis fizemos of uma what are síntese the daquilo research units in que Portugal. And são there is as one unidades graph de investigação em that Portugal. exactly what E há you gráfico said. que diz, The revela graph aquilo que is diz. based O on gráfico the baseia-se funding. So no for all financiamento units, para for all todas as units, so there are unidades all the dots for the 312 units. e temos as 312 The unidades. percentage A percentagem of
international de funding financiamento they have, internacional que eles têm e a percentagem do financiamento feito através do FCT. Exactly what you said. É exatamente How they aquilo are que disse. able Como é que eles to conseguem attract atrair international funding. o And, of course, financiamento A internacional. lot of them do not attract Claro que sufficient muitos não international atraem financiamentos Yeah. internacionais But these analyses, associados. I totally Mas agree with you. estou totalmente de These acordo analyses consigo. are, Estas análises very useful são muito analyses. úteis. But saying Mas that, maybe we should not only just focus on talvez these very devêssemos não só hard focar numbers, estes so números, percentage of international funding, number of ERCs, which are very difíceis de small, financiamento or things like that. internacionais e coisas Maybe desse tipo. we should also Talvez consider seja other necessário more também considerar softer outras things. coisas mais leves. So strategic, Ou seja, strategic think ahead, aquilo thinking ahead. que saber pensar So, for instance, and I ask com Angela, what antecedência, is the strategic pensar mais à thinking frente, of the polytechnic de uma forma system, estratégica, which is still in the process que ainda of está no processo affirming itself de se afirmar in our system? no nosso sistema? O ensino superior politécnico tem-se vindo a afirmar e, em termos estratégicos, mais uma vez, os centros de investigação e os laboratórios e a forma como nós estamos organizadas permite-nos ter uma visão mais alargada. Eu também tenho algumas dúvidas sobre a dispersão das áreas e sobre a forma como nós nos temos vindo a afirmar, nós a nível nacional, também a nível dos politécnicos. Em termos estratégicos, considero que era muito importante. Nós nem todos conseguimos, efetivamente, depois até pela própria dimensão e pelo número de investigadores que temos vindo a associar, nem sempre conseguimos estar ligados a projetos cofinanciados e financiados internacionalmente. Mas temos vindo a fazer um trabalho grande nessa área e temos também nos nossos centros de investigação, temos vindo a ter projetos financiados e com um financiamento avultado e envolvendo um número significativo de investigadores. O foco é fundamental e eu vou voltar àquilo que tinha dito há pouco, perceber nas nossas áreas fundamentais e nas nossas áreas em termos de desenvolvimento local, nós temos vindo a afirmar-nos e a sermos promotores em termos de algumas áreas atuais, ao nível da sustentabilidade, ao nível da economia do mar, ao nível da economia azul e, portanto, não só por essas áreas, mas também por essas áreas. Na área da saúde também temos vindo a desenvolver, temos tido desenvolvimentos importantes e penso que a estratégia será essa, será conseguirmos concentrar-nos em áreas multidisciplinares, mas não uma dispersão muito grande. E aí penso que os politécnicos temos vindo a fazer um trabalho, mas ainda temos mais trabalho a fazer e acho que esse vai ser o grande foco. Yeah. Thank you. Obrigada. Obrigada. De facto, têm a possibilidade, como estão ainda numa fase de crescimento orientado do sistema, podem de facto... it doesn't function? Yeah, ok. Ainda estão numa fase de crescimento orientado do sistema, portanto, podem, de facto, pensar estrategicamente e focar-se nas competências que querem, qualquer que seja a razão pela qual querem focar-se. So, the audience, any other questions before we close for the mais alguma final, pergunta antes de finalizarmos? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma sugestão, alguma pergunta? Thank you. Good afternoon, everyone. I am from the Territory PhD from Coimbra University. My background is really transversal. Interessante durante o debate que se falou muito da palavra de design e parece-me que está aqui, se calhar, a essência, muitas vezes, dos problemas estruturais dos sistemas.
Eu sou formado com uma licenciatura em bacharel exatamente no Instituto Politécnico de Leiria e durante a minha formação eu denotei que o objetivo do Instituto era, acima de tudo, responder às questões locais. Ora, isso deu-me uma formação na parte da comunicação e do design muito interessante para efetivizar problemas que são da ordem do local. Mas isso não me dá a potencialidade que a arte tem para depois entrar dentro do sistema em geral e poder fazer o seu trabalho com a eficiência e ideologia que tem tido um crescimento secular, não é? Ao longo da nossa história e no desenvolvimento da sociedade urbana, que tem sido focal e da qual se calhar estamos um bocadinho a dar passos atrás em vez de dar passos à frente. Portanto, temos o exemplo da Bauhaus, que é um exemplo muito efetivo do que é que foi o desenvolvimento do design thinking, do pensamento e do design dentro do pensamento. Eu penso que aqui haverá um problema de financiamento, não do design em si para o desenvolvimento de trabalho, portanto, não que não haja financiamento para o design estudar e desenvolver respostas para se apresentar enquanto o seu campo disciplinar, mas talvez dentro das outras áreas o financiamento de design dentro dessas áreas. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é que, ou eu estou a tentar sugerir é que haja mais financiamento para o desenho infraestrutural dentro das outras áreas, não obrigatoriamente dentro da área do design, porque essa é uma área técnica de trabalho técnico, não é? Muito obrigada por esse comentário e por chamar a atenção, de facto, da importância de algumas áreas para a construção do sistema todo. Bom, estamos quase na reta final, so we are approaching the final minutes of our panel, and I would ask you, Agora gostaria de vos pedir a cada um de vocês que em 2 minutos, mais ou menos, deixassem a mensagem que gostariam de deixar relacionada com esta perspectiva futura da ciência, que é relacionada com o financiamento, com as instituições. So please, por favor, your two, 3 final minutes for 2 minutos finais para uma pequena mensagem. Quero começar? I will put it in 3 or 4 points. Talvez 3 First, ou we 4 need to work pontos. together. Precisamos trabalhar em Have a conjunto, network, consortium, termos uma rede, um of consórcio scientists from de all over the cientistas world de todo o working mundo in certain a areas, trabalharem em exchanging their certas experience. áreas para partilharem as suas experiências. Second point, we need to Segundo ponto, communicate temos que with comunicar our com communities, as with nossas the comunidades, citizen in the com street, to tell them os cidadãos that, the complete e system a of indústria innovation, para science, comunicar a from basic inovação, science to the a product ciência, is os very produtos. important, É muito and, importante to convince them convencê-los to convince the taxpayer that having money for que é grants importante for, termos dinheiro science and para technology is important for our as countries. bolsas, a ciência e a tecnologia são importantes para o for nosso young país, researchers, para os nossos we países, para os put investigadores jovens, more money in capacity building, investir allowing them mais to put na their construção ideas, de to communicate with us with their capacidades ideas, para que possam desenvolver as suas their, ideias, para que inventions. This is, possam very apostar nas important suas as well. invenções. Isso também é muito I think importante. that's all. E eu penso que é tudo que eu posso dizer. Thank you. Muito obrigada. So we keep the order. We are very conservative. Vamos here. por ordem, somos muito conservadores. I think the main message I can Eu penso que a bring is principal that mensagem que eu posso deixar, scientists have nothing to os fear cientistas não têm nada a and temer everything to gain e from só há opening up ganhos the process of research com funding, a but also abertura science do itself to processo both do financiamento, da and investigação policy e que é makers. importante envolver os cidadãos e os My hope is políticos. that better Eu science espero will que be uma melhor produced, so ciência possa ser maybe we'll produzida have- por nós. maybe the issue with Talvez science a is questão we have a lot of quantity, but do é we que have all the temos quality muita we need? So quantidade, maybe we'll mas get precisamos better também science. de Maybe investir we'll em get melhor science that ciência, is more useful ciência de for qualidade, mais politicians, útil but para also os for políticos society e to também solve para a the problems sociedade, para ajudarem at a hand. resolver os problemas que têm em mãos, But also, mas também
we're living in difficult times Estamos a viver politically where tempos difíceis do ponto de vista the político, trust em que a of ordinary confiança citizens in por parte elites is dos looking a little bit shaky. cidadãos está a ser um pouco And tremida e, scientists portanto, shouldn't os think cientistas não deveriam That's pensar not us. que não somos nós. I think for ordinary Eu people, penso que as pessoas scientists, comuns, people in government, os cientistas jovens, it's all os that bunch políticos, of clever people, somos and they todos want more pessoas money from inteligentes. taxpayers. Não So queremos I só o think dinheiro dos scientists should pay attention contribuintes. to that Os and be sure cientistas that devem ter a what they're certeza doing has que aquilo some que estão popular a fazer legitimacy tem and uma trust. legitimidade And popular trust can be e lost confiança. E a like confiança that. pode ser Takes perdida years to gain. So num dia ou pay num segundo attention e depois a to confiança demorar muitos anos a citizens, construir what they outra think vez. about what you're Temos doing. que They'll ter surprise you muito and cuidado it'll com pay off in aquilo the long que term. pensam Thank you. Good advice. e isso é um João? conselho muito bom. Muito obrigada. João. Well, I think in Eu Portugal, penso que em the Portugal public in general o has a público em good geral opinion about tem uma boa scientists. opinião And, sobre os the cientistas coronavirus e thing o has vírus helped do Covid bit more também to, nos ajudou nesse grow in sentido. this public opinion. A opinião pública em geral I have no doubts tem if crescido a nosso Portugal favor. wants to remain competitive. Portugal and be more deseja competitive in the permanecer international competitivo arena. na arena internacional. Government needs O to governo fund precisa better de financiar research, increase the melhor a funding of investigação research. e I have no aumentar os fundos de I agree investigação. that building up Sem critical mass dúvida. is important, Eu but that creio also que needs construir massa crítica é importante, strategy mas também é and, preciso que exista uma funding for estratégia, that. We cannot financiamento create para big isso. Não structures and then do podemos not fund them. construir This is grandes fake. estruturas We e need depois to, não overcome financiá-las. Temos que ultrapassar And essa I think that questão. and now I'm talking. E agora Well, I've been talking, but now I'm just referring to the Council of gostaria Associated Laboratories, de me which, referir ao as you Conselho mentioned, dos Laboratórios represents, Associados, que, como vocês well, disseram, around representa 9,500 researchers or something like that. It's quite a big 9 deal. And mil, the 40 directors mais de of 9 these mil institutes together, hopefully, técnicos de laboratório. physically one of these days, and they can be, they are an asset Bom, to eles the são um government. ativo para o We can governo. help, and we are actually supposed to Devemos help in ajudá-los. devising scientific policies and supporting the Também government temos in que various apoiar o ways, and I governo do de hope várias that governments, maneiras na definição de take hold políticas, of por this exemplo, e o and governo value pode it assumir and use isto it, e because in the past valorizá-lo that e hasn't utilizá-lo, happened. porque no passado So não tem the acontecido. Council is Portanto, o open Conselho está to, aberto assist the government no in facing sentido the de ajudar challenges o governo of the near a future and encarar reaching this os 3% desafios do of futuro GDP próximo in research e que until seja 2030. investido uma boa percentagem do PIB em investigação até 2030. We did not talk too much about Não falamos societal muito sobre as metas da goals or societal sociedade challenges. ou dos And I believe desafios it da is important sociedade. Eu to- penso que é to importante bear in mind the need levar em linha de for conta a research development to have necessidade, these goals in mind. a necessidade que a investigação e And desenvolvimento the idea tem of, de levar isto em mission-oriented consideração. research programs Os is programas de fundamental. investigação They are very much, são, present in encontram-se the presentes framework no enquadramento programs of ou dos Horizon programas Europe. I believe they should be marco more present in ao the quadro national, e devem estar competitive, mais presentes programs, nos programas in order to para stress the relevance of this sublinhar a relevância mission-oriented desta goals-oriented missão research. I think it's very important. ou desta Especially investigação because this orientada brings us para to as metas. the Isto notion- a leva-nos à different notion of noção, impact, esta to the noção question diferente that do was impacto. raised E gostaria before, de então in mencionar which I e believe abordar that a questão que já foi learned societies as, mencionada. national As academies sociedades and têm as well as academias scientists have de place cientistas e and têm have a um role to local play, e um which papel a is, desempenhar. Sendo então to try to have a wider engagement with para and oferecer reflection um on the public engajamento understanding of ou um science, envolvimento mais amplo, the science diffusion in the public a difusão da sphere, ciência na esfera communication and pública, the a discussion comunicação e a of discussão science achievements, dos the building up of an resultados, intellectual and political também commitment, fostering the development assumir um of open compromisso science, político and para this que is the way exista how uma we can ciência aberta contribute to e assim podemos better contribuir programs para and, programas and melhores also e better também policies para melhores for science políticas and explain para how a ciência science can, e explicar como é que a be, ciência a pode part of fazer better, parte public policies. de Thank políticas you for públicas bringing melhores. the- Muito obrigada for bringing the open science por issue here, levantar which aqui a is questão da really, ciência aberta, an important que é, aspect of sem science, dúvida, yes. It um should be aspecto open, da yeah. ciência muito importante. So, vai ter a última palavra?
Ângela? Obrigada. Para nós, em termos de desenvolvimento da investigação, o financiamento é fundamental, mas há uma questão na mudança de política e na mudança de entender e de dar oportunidade à ciência, que é efetivamente uma mudança ao nível da outorga do grau de doutor pelos politécnicos. Como sabem, nós, a não ser que seja por associação, não podemos outorgar o grau de doutor, mas temos muitos investigadores e temos já um know-how bastante elevado que podíamos ter ao nível dos politécnicos, mais investigadores júniores, temos séniores também a trabalhar e aqui poderíamos dar um desenvolvimento maior. Portanto, ao nível da importância do financiamento e da importância de mudanças, efetivamente, do paradigma e do entendimento do que é a outorga do grau de doutor por estas instituições de ensino superior que fazem parte daquilo que é o ensino superior em Portugal. Muito obrigada, Ângela. So we arrive at the final points from our panel. I thank you, all of you, so much for your contributions. This is, of course, a passionate theme where we could discuss for many hours. There are many, many aspects that I would be eager to have your opinions on that, but of course we have to restrain to the allocated time, and we will, of course, I hope, continue in other fora to discuss these aspects, which are really central to the development of society in general, in every aspect. So please, I urge you all to continue thinking and discussing on these matters, because they are really needed for our sustainable development. Para o nosso desenvolvimento sustentável. Muito obrigada a todos.